gente. Prometi fazer esse vídeo, né, para poder explicar um pouquinho do processo de intercâmbio, como é que funcionou, pelo menos para mim. Eu tô aqui já no Porto. Essa já é minha. Já vai fazer 20 dias que eu tô aqui. Já começaram as aulas, né? E aí eu queria comentar um pouquinho. Eu vou estar olhando para uma pesquinha aqui, então vocês vão reparar eu olhando para baixo de vez em quando. Mas é porque tem muita coisa, né? Eu posso destrinchar esse assunto em vários outros vídeos também. Então a gente pode falar sobre fazer uma leitura do edital, se acharem interessante. Posso fazer um vídeo para poder falar sobre documentação para fazer passaporte, para fazer o visto, os outros documentos que surgem no meio do processo, né? A ficha de candidatura da universidade que você quer ir, enfim, e documentos resultantes desse processo, né? Como a carta de aceite, que a gente vai falar um pouquinho hoje também nesse vídeo. E também algumas dicas de viagem, dependendo do lugar que você vai, né? Se for, por exemplo, aqui para o Porto, eu posso dar algumas dicas que eu gostaria de ter recebido antes de ter vindo. Vai ficar um pouquinho amarela a iluminação, porque estou usando uma lâmpadazinha aqui do quarto amarela, tá? Então, estou amarelo por conta disso aí. Então vamos lá. O processo de intercâmbio tem dois passos que você pode tomar inicialmente. Você pode fazer o intercâmbio sozinho ou fazer ele através de uma instituição. Através de uma instituição facilita muito, né? Porque ele faz o intermédio ali, a comunicação entre você e a universidade que você quer ir. E eu vou falar um pouco da minha experiência, então vai ser através de uma instituição, né, que é a instituição da UFES, que é a AERE, né, que é a Assessoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, a AERE, ela lança um edital todo semestre, tá? Então, no início de um semestre, ele lança um edital que é para o próximo semestre. Por exemplo, teve o edital que foi lançado mês passado, em janeiro, e teve as inscrições até ontem, que foi 21 de fevereiro. Então teve aí. E esse edital é justamente para as bolsas e viagens que vão ocorrer no segundo semestre de 2025. Então é sempre um semestre antes que acontece, para justamente ter esse gap aí de você conseguir preparar a documentação, né? Conseguir se organizar, enfim, todo esse processo. Então foi isso. A gente teve um edital agora recente e eu dei uma passada assim por cima desse edital e estava bem parecido com o meu edital. Então talvez também continue, né? Eu já participei da reunião de orientação que tem antes da gente fazer as viagens e eles já contaram uns spoilers de umas novidades que podem surgir nos próximos editais. Então, se você é de Feira de Santana ou faz parte da UFES, né, tem interesse em fazer um intercâmbio, fica atento aí nos editais que vai ter cada vez mais facilidades aí pra gente que é estudante, tá? Então, a UFES ela lança semestralmente. Então, todo semestre são ofertadas 30 vagas de bolsas, no caso para 30 estudantes, né, da UFES. E aí já entra um pouquinho nos requisitos, porque você tem que ser da UFES para poder participar desse processo seletivo. Né? Você tem que ser da UFES e tem que estar entre 30% e 75% da carga horária total do seu curso. Então, se é calouro, você não vai conseguir participar, e se está finalizando o seu curso, você também não vai conseguir finalizar. Então, você olha no seu histórico escolar direitinho, vê quanto por cento você já fez de carga horária ali do seu curso e você vai saber se você está apto ou não a participar do processo seletivo. Tá? A bolsa, ela é uma bolsa mensal no valor de R$ 2.020, que dá uma empolgaçãozinha quando a gente, né, escuta esse valor, até a gente precisar converter esse valor para euro, por exemplo. Mas isso aí vai um papo para um outro vídeo. Então são 6 bolsas, é um intercâmbio de 6 meses, né? Então são 6 bolsas de 2020. Então 2020 aí vezes 6 é justamente 12 mil, né? 12.120 reais. Mas mais um auxílio de instalação do mesmo valor. Então você vai receber no total 7 bolsas de 2.020 reais, até esse edital pelo menos, tá? Essa bolsa de instalação é porque logo quando a gente precisa viajar, a gente tem muitos custos, né? A gente tem custo com passagem, que é muito caro, custo com visto.
A gente tem custo com calção, porque quando a gente vai para um lugar assim, uma residência universitária, por exemplo, os senhorios, que é a galera que é dono das residências, né? Eles solicitam para você um calção, que é um valor que vai ficar ali para ele, né? Para ele, enquanto você está na residência, até por uma questão de segurança. E aí no final, se tiver tudo certinho, ou ele te devolve esse valor, ou ele abate em algum aluguel. Agora, se tiver algum problema, sei lá, se não entregou o quarto como você recebeu, teve alguns problemas assim, aí esse calção por segurança ele fica para poder fazer esses reparos. Mas depende muito do lugar que você vai ficar. Por isso que tem que ser bem conversado com a pessoa quando você for decidir, né, o local. Então, os requisitos principais são esses. E tem mais um requisito também, na verdade, que é um requisito de você, das notas, né, que você precisa ter. Porque são 3 fases nesse processo. A gente tem a fase de proficiência. Por que proficiência, né? Porque é um programa de intercâmbio que tem a Universidade da UFES, né? Ela tem um convênio com várias universidades do mundo todo. Universidade da Áustria, da França, da China, da Argentina, Portugal, Espanha, Itália, enfim. São muitos países que têm convênio, né? Que tem um acordo de mobilidade. E aí alguns desses países falam sua língua nativa, e aí para você fazer essa aula você precisa saber dessa língua nativa. Então, França, algumas universidades você precisa do francês. Na Áustria você precisa do inglês. Na Itália você precisa do inglês. Na China, inglês ou mandarim. Na Argentina você precisa do espanhol. Então, o único caso que não precisaria, eu acho que nesse edital tem Angola e Portugal. Aí Portugal tem muitas universidades, assim, diversas cidades, diversas oportunidades, você tem interesse. E tem a Angola também. Eu vim para Portugal, então não precisei passar por esse teste de proficiência. Se eu não me engano, esse teste de proficiência a própria UFES faz também. Eu não sei se é através da AERE ou como é que você faz isso, mas tem no edital também, acho que informa sobre isso. Como eu não precisava, então eu não pesquisei a fundo sobre isso, tá? E aí a segunda fase que queria comentar, né, que é sobre os requisitos, é justamente para a classificação da bolsa. Porque assim, vamos supor que 60 pessoas se inscreveram, né? Qual é a classificação? Como é que a gente ordena, sabe, dessas 60 pessoas que passaram, né? Então, o primeiro processo é para você ser homologado, ser da UFES e ter 30 a 35% do seu curso. Estar entre, na verdade, desculpa. Ter feito no mínimo 30% e estar até 75% da carga horária total do seu curso. Passou esse processo, você já foi homologado, agora você vai para a primeira fase, que é a fase de proficiência. Aí você vai comprovar, ver se você tem o nível da língua estrangeira necessário, né, para poder fazer o intercâmbio ou não. E aí tem a segunda fase, que é a fase que justamente faz a classificação para a bolsa. Nessa fase, você tem que ter uma nota mínima 5 em desempenho no seu currículo escolar, que a gente chama de score na nossa universidade, na UFES, por exemplo, mas é um score referente ao seu curso. Então, vamos supor, você pega, sei lá, as 500 pessoas do seu curso. Aí você vai saber o score de todo mundo. Você está acima dos 50% ou não, né? Então, se são 100 pessoas no seu curso, você está do 1 ao 50, ou é o 49, eu não lembro agora qual é o critério direitinho, mas você está entre 1 e 49 no topo do seu curso, ou não, tá a partir dos 50 ou do 51 até o 100. Então, você tem que estar na frente de 50% do seu curso para você ser elegível para a bolsa. Eu não lembro se é só para a bolsa ou se é para processo de mobilidade mesmo, para intercâmbio também, porque tem a possibilidade de você fazer intercâmbio com a bolsa da UFES, mas você passar e fazer sem a bolsa, tá? Fazer sem o auxílio de instalação, ou sem a bolsa e o auxílio de instalação que eles dão. Então, você tem que ter nota 5, mínima 5 de desempenho. A sua carta de recomendação, que é um documento que você precisa, já vou comentar os documentos, você também precisa ter nota mínima 5 e você precisa ter uma nota maior ou igual a 7 no seu plano de trabalho. Então, essa é a segunda fase, que é justamente fazer a classificação através disso. Aí você vai ter uma nota, né? Eles vão fazer uns pesos lá, tem tudo isso no edital. Eles pegam o seu currículo Lattes, né? Enfim, eles têm te dão uma nota no final, e aí ele vai colocar essa nota na posição, em uma lista, né? Com todo mundo. E aí vai estar ordenado, né, da maior nota para
a pior nota na classificação deles, que está exposta no edital, tá? E aí, os 30 primeiros que estão nessa lista vão ser aptos para receber a bolsa. O que acontece é, no meu edital, em alguns editais passados, os mais próximos ali do meu, por exemplo, não tiveram 30 pessoas que passaram na segunda fase. Então, todo mundo que passou já estava apto para receber a bolsa. Já tô falando das fases, então depois da segunda fase, a gente tem, obviamente, a terceira fase, que é uma fase de formulário de candidatura e documentos, que aí tem a ver mais com solicitação do visto, você fazer o formulário da universidade que você quer fazer, né, quer cursar, receber a carta de aceite, é essa fase que você vai esperar, é a fase mais longa do processo todo, tá? Mas vamos discutir ela um pouquinho melhor ainda. Eu queria só voltar na parte dos documentos, né? Do que você precisa para poder fazer a inscrição. Então, você precisa de 3 planos de estudos e 3 planos de trabalho. Então, o que é que você vai fazer, né? Você primeiro vai olhar as universidades em que a UF está com acordo naquele edital. Claro que em alguns editais isso pode se repetir, mas pode acontecer de nesse edital ter uma universidade e no próximo edital não ter essa mesma universidade. Então você tem que ficar atento nisso. Então você vai olhar todas as universidades e você vai escolher. Primeiro você vai decidir, né, qual país você tem mais interesse de fazer o intercâmbio. E depois você vai escolher quais universidades. Você tem que escolher no mínimo. Eu não lembro se é no mínimo ou tem que ser. Não, é exclusivamente 3. Você precisa de 3 planos. Então você vai escolher 3 universidades, das que você tiver mais interesse, e você vai colocar em ordem de prioridade, né? A primeira universidade que eu tenho mais prioridade em fazer é a Universidade do Porto, a segunda é a Universidade de Lisboa, e a terceira é sei lá, a Viana do Castelo. Então você seleciona as universidades que você tem mais interesse de acordo com o seu critério aí. E uma dica é, escolha bem o lugar. Bem o lugar eu digo assim, porque você vai ter alguns problemas lá na frente com questão de dinheiro, né? Isso é normal. Então, escolha um lugar que, tipo assim, você sempre teve vontade de fazer naquela universidade, você acha que aquela universidade é uma universidade reconhecida mundialmente, tem esses pontos, mas também pense no ponto do custo da cidade, né? Quanto é morar naquela cidade? Quanto é se alimentar naquela cidade? Quantas são as despesas daquela universidade? Porque você vai estar recebendo a bolsa da universidade, provavelmente você vai conseguir algum dinheiro também por fora para conseguir viver, né? Então você precisa colocar esses pontos também na sua hora de decidir, né? Porque depois você não vai conseguir mais trocar, tá? Então você tem um mês, que é o momento de fazer as inscrições, né? Que a UFES dá, ele te dá um mês para você poder fazer as inscrições. E você tem esse período para poder pensar bem as universidades que você quer e construir os planos. O plano de estudo é você fazer o seguinte: você vai olhar a ementa do seu curso na UFES, por exemplo, e a ementa do curso que você vai fazer, né, do curso equivalente ao seu, na universidade de destino. Por exemplo, o meu curso na Universidade Estadual de Feira de Santana, na UFES, é Engenharia de Computação. Na Universidade do Porto, tem alguns cursos que são equivalentes ao meu, mas o que eu escolhi foi Engenharia de Informática, licenciatura em Engenharia de Informática e Computadores. Então você tem que escolher um curso, mesmo que o nome não seja o mesmo, é um curso que seja equivalente, tá? E aí nesse curso equivalente você vai olhar as disciplinas que você quer fazer. A UF solicita que você faça no mínimo 4, então você precisa colocar 4 disciplinas daquela universidade no seu plano de estudo. Além disso, também tem que olhar no site da universidade, porque a universidade também que você quer fazer o curso, ele também pede uma quantidade mínima de créditos ou de disciplinas, unidades curriculares que você precisa fazer. Então você tem que estar no mínimo ali, pelo menos, dos dois, né? Da UFES e da instituição que vai te receber também, tá? E aí, esse plano de estudo, você vai justamente dizer qual disciplina que você quer e como é que você pode aproveitar essas horas aqui na UFES. Então, você pode aproveitar porque é uma disciplina obrigatória, você pode aproveitar porque é uma disciplina optativa, profissionalizante, não sei.
ou como atividade complementar. Se a disciplina que você quer fazer na universidade de destino não tiver nenhuma equivalência com uma disciplina no Brasil, você pode aproveitar ela como atividade complementar. Mas não é interessante você ter muitas atividades complementares. Por exemplo, eu quero as 4 disciplinas eu aproveite como atividades complementares. Isso não é bem visto, tanto pela universidade que você está indo, quanto também pela UFES, eu acho. Então é bom você estar o mais próximo do seu currículo para aproveitar o máximo possível, beleza? E aí, para cada plano de estudo que você. E aí você vai construir esse plano de estudo para todas as 3 universidades. Então, a Universidade do Porto, a de Viana do Castelo e a de Lisboa, tá? Por exemplo, você construiu o plano de estudo para essas 3. Para cada plano de estudo, você tem que fazer um plano de trabalho, que é justamente você contar um pouquinho da sua história, porque que você está participando desse processo seletivo. Tem algumas perguntas norteadoras no edital para você meio que responder, né, nesse plano de trabalho. Mas são perguntas desse tipo. Quais são as disciplinas que você quer fazer? Por que você quer fazer essas disciplinas? Então, você vai responder. É um documento assim, simples de ser realizado, tá? E a gente pode comentar sobre ele também em outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Então, para cada plano de estudo, você vai fazer um plano de trabalho. Então, aqui a gente já tem 6 documentos, né? Porque são 3 planos de trabalho e 3 planos de estudo, né? Um par para cada universidade que você quer fazer. A gente tem também o comprovante de proficiência que você precisa entregar, se você não for fazer em alguma universidade que fale língua portuguesa. Você precisa do guia de matrícula, você precisa do seu currículo Lattes, e aqui é importante você perceber quais são os pesos lá no edital, né? Para aquela sua notinha que vai lá para daquele documento de classificação. Para aquela nota ser realizada, lembra que tem aqueles pesos, né? Eu tenho um peso para o seu currículo Lattes, tem um peso para a sua carta de recomendação, tem um peso para o seu desempenho score. Então você vê qual é o peso ali, se estiver entrando agora, por exemplo, na UFES, e aproveite disso para você poder desenvolver aquela habilidade que você quer melhorar. Por exemplo, eu acho que a coisa que tem um peso maior é o desempenho acadêmico, é justamente o score. Então, se você tem um score legal referente ao seu curso, você vai ter uma nota legal. Mas também não adianta de nada você ter um currículo Lattes vazio, ou seja, você nunca fez uma extensão, nunca fez uma iniciação científica, nunca participou de uma palestra, nunca participou de um evento acadêmico. Você tem que participar, tem que viver a universidade para alimentar o seu currículo e ter uma boa pontuação, tá? Então, você precisa do seu currículo Lattes preenchido e os comprovativos também, você precisa disso na hora da submissão da sua inscrição. E você precisa da carta de recomendação. A carta de recomendação é uma carta que um professor vai escrever para você, te recomendando, para você não, para a Eri, te recomendando e vai mandar para a Eri. Douglas, ele é um ótimo estudante, ele já trabalhou comigo nesse projeto, teve um desempenho muito positivo, seria muito interessante ele conseguir fazer um curso fora do país para ele poder aproveitar e trazer conhecimento para a nossa universidade, movimentar, enfim. Então ele vai escrever uma carta de recomendação e eu acho que ele também dá uma notazinha para você em alguns pontos e envia para a Eri. Então é muita coisa, né? Mas vamos lá. De documentos são 3 planos de trabalho, 3 planos de estudo, carta de recomendação, comprovação de proficiência, então carta de recomendação, comprovante de proficiência, guia de matrícula, currículo Lattes e eu acho que é isso, né? Então, acho que são 10 no final. Mas olha o edital, você tem que se nortear pelo edital, né? Pega o edital e vai dando um checkzinho em cada documento, em cada coisa que você já tem, tá? Então, o processo a universidade ela libera as vagas, ela vai informar quantas vagas vão ser e o valor, né, das bolsas para essas vagas. Você vai se inscrever, estando ali nos requisitos. Vai ter a primeira fase desse processo, que é uma fase de homologação. Na verdade, seria uma fase 0, né? Que seria uma fase de homologação para ver se você dá UFES, se você tem um requisito ali, né? Tá cumprindo requisito. Aí tem a primeira fase, que é a fase de proficiência. Tem a segunda fase, que é a fase de classificação para as bolsas, que é justamente verificar se você tirou a nota 5 na carta de recomendação, a nota 5 no desempenho acadêmico, pelo menos, né, tá acima de 50% do seu curso, ou teve a nota 7 ou maior no seu plano de trabalho.
Pronto. Aí passou nessa fase, beleza, a gente só precisa agora da nossa carta de aceite. Cada universidade tem um período para começar a receber os formulários de candidatura, porque o processo ocorre na AERE, na UFES, mas também ocorre em outra universidade. Então, a gente passou na segunda fase aqui, a gente já se inscreveu na... Quer dizer, a única coisa que precisa fazer na AERE aqui é fazer a inscrição até esse momento. Faz a inscrição e espera os resultados. Quando sai o resultado que você recebe a bolsa, você vai ter uma reunião, tá, com a AERE para ele te explicar um pouquinho, né, sobre o intercâmbio e também sobre a ficha de candidatura, que é o próximo passo importante. Então, o primeiro passo importante foi você se inscrever e passar. Aí a gente vai para um outro passo importante agora, que é o passo de você fazer a candidatura na universidade. Geralmente essa candidatura é online, eu não vi ninguém que precisou mandar algum documento físico, algo do tipo, mas você aqui já vai ter em mãos o seu passaporte. Então, você já ganhou sua bolsa? Beleza, vai fazer seu passaporte bonitinho, no saque, é R$ 260, se não me engano. E aí você fez seu passaporte, beleza, vamos fazer a ficha de candidatura da universidade. Qual foi a minha experiência? Tive de entrar no site da Universidade do Porto, na FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é a faculdade que eu faço, para pesquisar, né, quais são os documentos que eles solicitam e qual é o processo. Então tem um site, tive de me inscrever, preencher todas as informações que solicitam, tudo mais. Tem a data que isso começa, pronto. A UFES, ela manda para a FEUP, ó, esses aqui são os estudantes que são da minha universidade e participa aí desse acordo de mobilidade, tá? Manda para a FEUP. Pronto. O que acontece? A FEUP tem um período para receber as inscrições, então ele recebe inscrições aí de gente do mundo todo, tá? Para fazer intercâmbio. E ele tem um período para poder fazer a análise da sua inscrição. Então ele analisa a sua inscrição. Você cumpriu com os requisitos? É tudo certinho? Tá tudo ok? Beleza. Tem vaga, né? Beleza, a gente te aceita. A faculdade dá o aceite, a universidade dá o aceite. Pronto, a gente vai correr atrás do visto. Por quê? Porque depois que a universidade e a faculdade não aceite, você recebe no seu e-mail uma tal de carta de recomendação, que é uma coisa que dá muita ansiedade nos estudantes em processo de intercâmbio, porque você fica ansioso por aquilo e algo que assim chega... Você já está perto de viajar, sabe? Quando você está naquele período perto de viajar, faltando uns 2 meses, tudo começa a correr muito. Então, você recebe a carta de recomendação. Quando você recebe a carta de recomendação, você corre para fazer o visto. Aí é um outro processo. Você vai olhar o site do visto, ver as documentações. Você tem que lembrar de fazer tudo isso paralelamente, tá? Enquanto você se inscreve aqui na UFES, já veja seu passaporte. Já veja a candidatura na outra universidade que tem. Beleza, você passou, aí eles vão ter reunião com você para te explicar direitinho como é que é essa ficha de candidatura, como é que você vai responder. Respondeu essa ficha de candidatura, você já está com seu passaporte em mão, porque você já fez em paralelo. Enquanto você se inscrevia e esperava os resultados, né? Já saiu o segundo resultado, já fez lá o passaporte. Você faz a ficha de candidatura. Você já fez a ficha de candidatura, você vai pesquisar já quais são os documentos que você precisa do visto. Já pesquisa tudo, já prepara seu dinheiro, adianta tudo que você precisa, porque quando você recebe a carta de aceite, você já tem que no outro dia, se possível, fazer esse visto, porque visto demora. Não é uma regra demorar. Tem um colega meu que ele recebeu o visto em 20 dias, depois que, né, fez a solicitação. Ele recebeu em 20, eu recebi acho que em 30 dias. Minha colega recebeu em 35 dias, mas tem gente aí que recebe em 60 dias, né? Então você tem que correr para poder conseguir o seu visto, porque isso aí é um outro processo de ansiedade. Então você tem a primeira parte de ansiedade, que é receber o resultado da UFES. A segunda parte da ansiedade, que é receber a carta de aceite da universidade que você quer ir. E a terceira fase de ansiedade é você receber o visto. E a quarta fase de ansiedade é você chegar no país, né, no país de destino e começar suas aulas definitivamente. Então vamos fazer um check aqui rapidinho, né? Então a universidade ela lança inscrição, você se inscreve, passou? Perfeito. O UFES vai mandar seu nome lá para a universidade que você quer ir, você vai fazer o seu passaporte, você vai fazer a ficha de candidatura da outra universidade. E aí tem todo um trâmite, tá? Mas a Aérea Universidade vai te instruindo quanto a isso. Tipo, faz a candidatura e manda para mim para eu assinar, que eu vou mandar para tal pessoa assinar, a gente devolve. Tem um processo assim, mas é bem tranquilo.
Fez seu passaporte? Faz a ficha de inscrição na universidade que você quer ir. Fez? Espera a carta de aceite. Recebeu a carta de aceite? Vai correndo fazer teu visto. Recebeu o visto? Pronto. Aí você pode viajar, porque sua documentação tá tudo ok. Você já tá com seu visto de estudante e você já pode começar seus estudos, tá? Sobre valores, como eu falei, o passaporte foi uns R$ 260. O visto eu gastei um total de R$ 1.200. Você vai seguir o site da VFS, né, que é a empresa terceirizada que faz esse processo com o consulado. E eles cobram 700 e pouco pro visto, mas aí tem outros valores que eles vão incrementando. E aí no final deu uns 1.200 para mim, que eu contei transporte para ir para Salvador, transporte para voltar para feira, mais o valor que paga lá. Eu não consegui fazer agendamento, então tive de pagar para poder ser atendido na hora lá. Enfim, são vários custos aí, e aí eu gastei uns R$ 1.200 só com o visto, tá? E aí a gente tem próximos vídeos que a gente pode falar, que é o visto sobre os documentos, visto passaporte, a gente pode falar sobre um visto, ou fazer um vídeo sobre passagem, como conseguir uma passagem barata, sobre o que comprar para a gente trazer para outro país, né? Principalmente em uma época de frio, que foi que eu peguei agora. Eu cheguei no inverno, né? Enfim, então tem centenas de vídeos aí, a gente pode falar sobre visto exclusivamente, fazer uma leitura do edital, tem muita coisa que a gente pode comentar. Mas esse foi um pouquinho do meu processo no intercâmbio. Foi um processo de muita ansiedade. Tava tranquilo no início, porque tem um gap, como eu falei, tem um gap, né? Você faz a inscrição, aí tem um gap ali de 1 mês, 2 meses, pronto, aí corre tudo, tu tem que fazer tudo de vez. Então, no início foi bem tranquilo, deu um tempo para poder me organizar, mas esse é justamente o período que você tem para você correr atrás de rifa, para você conseguir seu dinheiro, para você preparar a documentação, preparar tudo o que precisa, tá? Depois ficou mais ansioso, né? Porque eu tive de aguardar a carta de aceite da universidade para poder fazer o processo do visto. Enfim, é um processo complicado, mas no final vale muito a pena e passa muito rápido, né? Os resultados também, a maioria são positivos. A gente tem uns problemas, assim, que podem ocorrer, né? Por exemplo, para Portugal foi mais tranquilo porque a gente tinha um consulado em Salvador. Mas tem uma colega que foi para o México, ela precisou ir para Brasília, não deu certo, foi para o Rio de Janeiro. Então, assim, complicou muito mais o processo para ela, né? Mas era a intenção dela, fazer o curso no México. Então, tem essas coisas assim que podem simplificar o processo ou pode dificultar, né? Então, é bom ficar atento a tudo isso também. Mas como minha experiência foi vindo para Portugal, é da única coisa que eu posso falar, né? Com assertividade, assim, da minha experiência. Tá? Então, se tiverem dúvidas, é só comentarem, entrarem em contato aí. E espero que tenha sido claro, por mais que às vezes eu me complique nas palavras. Mas eu acho que deu para entender, né? E se precisar, a gente faz uma leitura no edital, que eu acho que fica mais simples e mais fácil de conseguir compreender esse processo, tá? E aí no próximo vídeo a gente pode comentar então sobre os documentos, sobre visto, passaporte. A gente também pode gravar sobre a experiência, né, chegando aqui, enfim. São uma possibilidade gigante aí de temas para a gente poder discutir, tá? Valeu e foi isso. Tchau, tchau.